Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quem tem a Bíblia pode abri-la. Vamos ler aqui nesta noite para a nossa meditação. Glória a Deus. Cura de um cego de Betsaida. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém. Marcos 8, versículo 22. Uma palavra não tem, digamos assim, dificuldade para compreender o texto. De fácil compreensão, né? Diz assim o versículo 22 a seguir. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus, uma palavra conhecida da igreja, né? Uma palavra, na verdade, uma palavra até pouco pregada, essa aqui, bem conhecida, porém pouco pregada, né? Porque não tem, digamos assim, muita coisa para tirar daqui. Só se for cavocar muito e tem que ter, digamos assim, ferramenta para cavocar tanto. Eu não consigo cavocar muita coisa aqui, não. Mas eu vou falar alguma coisa, sim, com certeza, né? Mais um cego curado, né? Nós temos na Bíblia a cura de alguns cegos. Dois deles a gente lembra bem. O Bartimeu, curado em Jericó, e um outro cego que está no Evangelho de João, capítulo 9, que é chamado de cego de nascença. Até antes de Jesus curar aquele cego, abriu-se uma polêmica ali, tipo, que até os dias de hoje ainda permanece essa polêmica. Quando a gente vê alguém numa situação difícil, geralmente se atribui culpa ou pecado à pessoa. Então, quando Jesus passava ali em João capítulo 9, havia o cego assentado. Jesus viu, os discípulos também viram, e veio uma pergunta dos discípulos: Mestre, ele é cego. Quem pecou? Porque tudo que acontece na vida da gente, às vezes, as pessoas acham que é consequência do pecado, né? E, enfim, cada um pode pensar o que quiser. Como diz o ditado, quem tem boca fala o que quer. É assim que acontece. Quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse assim: nem ele, nem os pais. Mas isso aí é para que se manifeste nele as obras de Deus. Então aquilo ali era uma forma de Deus operar na vida dele, não era pecado a causa, né? Mas enfim, foi curado, Bartimeu foi curado. E esse cego aqui é em Betsaida. Betsaida, irmão, o nome Betsaida quer dizer casa de pesca. Então era assim um local próximo ao litoral, ao mar, e era uma colônia pesqueira. Então a maioria dos habitantes aqui em Betsaida eram pescadores, gente que trabalhava tirando o sustento ali da água, do mar da Galileia, no caso, né? E esse cego, ele estava lá, né? Agora, me chama a atenção que quando Jesus chegou ali, aqui no versículo de número 22, trouxeram o cego para que Jesus curasse. E Jesus, em vez de curar, Jesus pegou o cego pela mão e tirou fora da aldeia. Quem é que prestou atenção na leitura? Por que Jesus não curou ali dentro? Né? É o primeiro caso que eu lembro, assim, estou falando de memória, posso falhar na memória, mas é o primeiro caso que eu vejo Jesus, né, tirar a pessoa de forma como Jesus fez, de fora,
de dentro da aldeia e levar para fora. Jesus fez isso. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso. Tem ambientes que impedem a bênção de Deus na nossa vida, irmãos. Então isso é uma coisa muito importante. Ah, pastor, com Jesus eu vou para todo lugar. Tem que ver se Jesus vai contigo. Porque essa falácia aí de com Jesus eu vou para todo lugar, tem que ver se Jesus nos acompanha. Betsaida, em Mateus capítulo 11, versículo 20, quando Jesus lançou 3 cidades, lançou a incredulidade deles em rosto, os irmãos vão lembrar, era Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, estas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus lançou em rosto a incredulidade deles. Então veja que lá em Mateus 11, 20, Jesus fala contra Betsaida. Então, aqui eu vejo uma razão do porquê que Jesus tirou ele fora de Betsaida para curar ele lá fora, né? Como eu estava dizendo, tem ambientes, tem lugares que impedem a bênção de Deus na nossa vida. Aqui no Evangelho de Marcos também, aqui vizinho do capítulo 8, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 4, veja o que diz aqui a palavra, irmãos. Marcos 6, 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então veja que Jesus está falando aqui da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré foi a cidade escolhida por José e Maria para morarem lá. Quando eles retornaram do Egito, né, porque eles estavam no Egito até que os que procuravam matar Jesus morressem. Quando morreu, o anjo avisou, pode voltar agora para Galiléia, que quem procurava a morte do menino já está morto. Então eles vieram do Egito e foram para a cidade de Nazaré. Então a maior parte do tempo da vida de Jesus foi vivida em Nazaré. José era carpinteiro, trabalhava, matéria-prima, uma das grandes matérias-prima usada pelos carpinteiros da época, era o cedro do Líbano, uma madeira nobre, cara, né? E Jesus, ele ficou conhecido como o filho do carpinteiro. Então, Nazaré viu Jesus, né, na sua juventude, Nazaré viu Jesus prestando serviço de carpinteiro para muitas pessoas ali na cidade de Nazaré. Nazaré sabia que Jesus era filho de José o carpinteiro, então pelo fato deles conhecerem bem a Jesus, e quando ele se proclama o Messias, o Filho de Deus, e que ele começa a ministrar a palavra, eles até se admiram da sua sabedoria. Inclusive eles perguntam, de onde é que vem essa sabedoria, visto que o seu pai é o carpinteiro? Está aí José e as suas irmãs habitam entre nós, e os seus irmãos estão aí. De onde vem essa sabedoria? Mesmo vendo a sabedoria que Jesus tinha, mesmo vendo, o poder que Jesus tinha, eles não creram. E isso aí fez com que Jesus não operasse muitos milagres ali em Nazaré. Então, 2 cidades, Nazaré, incrédula, Betsaida, incrédula também. Então, quando Jesus vai curar o cego, ele leva o cego para fora da cidade. Agora, irmão, você que precisa da bênção, do milagre, veja onde é que você está, instalado, onde é que você está frequentando, onde é que você habita, o que você tem, qual caminho você tem escolhido para a sua vida. Eu estou falando isso aqui, eu estou me lembrando do Ló, quando foi separado o Abraão, olhou para as campinas verdejantes do Jordão, sabendo que Sodoma e Gomorra eram cidades de má fama, eram cidades que Deus já estava por aqui com elas, mas o que o Ló fez? Estendeu as suas tendas até Sodoma, depois tirou dali e entrou dentro da cidade. Primeiro ele fica ao redor da cidade, e depois ele cede e ele entra dentro da cidade de Sodoma, e ali, irmãos, foi a decadência de Ló.
Um homem que enriqueceu, um homem que foi abençoado, um homem que teve privilégios extraordinários ao lado de Abraão. Veja que em Sodoma ele perde tudo o que ele havia ganhado na sua vida. Tudo o que Ló ganhou ao longo dos anos que esteve ao lado de Abraão, ele perde em Sodoma porque foi destruído pelo fogo. Se ele tivesse optado por outro lugar, certamente não teria perdido as coisas que ganhou, meus irmãos. Então, além de impedir Deus de abençoar, fez com que ele perdesse as coisas que ele havia ganho. Então, é muito importante. Tem pessoas que, não estou nem aí, né, pastor? O negócio é viver a vida e tal. Amém, cada um viva do jeito que quiser. Só que assim, de repente, as bênçãos de Deus elas vão começar a fugir de nós, de uma forma figurada, né? Daqui a pouco vai haver o quê? Uma sequidão na vida da gente, um deserto espiritual. Daqui a pouco a gente vai começar a dizer, por que Deus não está me abençoando mais? Por que Deus não está me ajudando? Porque tem lugares que impedem Deus de nos abençoar, meus irmãos. Veja que na casa de Jairo era um ambiente propício ao milagre. Mas o que é que Jesus fez antes de operar o milagre na casa de Jairo? Tirou todos do quarto, com exceção do pai e da mãe, e de Pedro, Tiago e João. O restante, todos para a rua. Por que Jesus tirou todos para a rua? Para que ninguém atrapalhasse aquele milagre que Jesus tinha para fazer ali. Veja a multiplicação do azeite na casa da viúva. Eliseu disse, olha, peça vasos vazios emprestados, coloca em casa, depois fecha a porta. Porta fechada. Porta fechada para não atrapalhar o milagre, para não aparecer incrédulo, pessoas para criticar ou para querer saber mais do que ela havia ouvido da parte de Deus, meus irmãos. Então, hoje, muitas pessoas perdem a bênção na internet. Às vezes até congrega numa igreja boa, tem um pastor bom, mas fica lá na internet ouvindo quem nem comunhão com Deus tem. Né? E você sabe, o poder de persuadir pessoas é grande, principalmente em quem tem uma boa oratória. Ter uma boa oratória não significa que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Nós temos aí pessoas que dão palestras para motivação empresarial, são homens que têm uma palestra incrível, né? Que você senta e come o que eles falam, são inteligentes. E assim também, muitos falsos profetas têm o poder de persuadir. Veja que Himeneu e Fileto, Paulo disse que eles perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Então, alguns irmãos da igreja primitiva estavam com o pé já assim para desviar-se. Por quê? Porque Himeneu e Fileto haviam disseminado que a ressurreição já havia acontecido. E aí Paulo tenta mostrar aos irmãos que aquilo é uma heresia. Então, cuidado para você não perder aquilo que você recebe dentro da tua igreja. E eu não me refiro somente aqui, porque existem boas igrejas, bons pastores, gente séria que quer o melhor para os irmãos, e às vezes a gente acaba, né, irmão, nessa busca de querer conhecer e ouvir pessoas diferentes, e claro, isso aí pode ser positivo de um lado, né, mas às vezes tem um lado muito negativo que acaba matando as pessoas na fé. Aí daqui a pouco começa a escutar gente desigrejada, né? Eu queria saber como é que os desigrejados tomam ceia. Como se batizam. Pastor, mas eles se reúnem. Bom, então não está tão desigrejado assim, né? Então, começa a ouvir essas pessoas. O que tem de gente frustrada, né? Chama a igreja de sistema. Né? Sistema. Eu estou fora do sistema. Agora, semana passada, um irmãozinho que... o Danilo, que era da Igreja Deus e Amor, um guri bacana, a gente viu o guri, né, se converter, se batizar, beleza, ficou uns anos na igreja, desviou, né, e voltou para a droga, aquelas coisas, destruiu o casamento na época, a mulher foi embora, beleza, agora está frequentando o judaísmo. De crente pentecostal, começou a frequentar o judaísmo. Aí esses dias eu gosto muito dele, como amigo, mandei uma mensagem, ele tentando me persuadir contra a Trindade. Não, porque a Trindade não é de Deus, a Trindade é da Igreja Católica. Irmão, tem doutrina na Igreja Católica que é bíblica. Ou tu acha que eu vou ser contra o Papa só porque o Papa é católico? Aquilo que o Papa fala de forma correta, eu assino embaixo. O Papa é contra o aborto, eu também sou. O Papa prega que Maria
né, concebeu Jesus virgem, também prego. O Papa prega que Jesus foi crucificado e ressuscitou, nós também pregamos. O Papa prega que a Trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo, nós também pregamos. Eu não vou querer ser diferente da Igreja Católica e contrariar o que a Bíblia diz. Aquilo que a Igreja Católica ou qualquer igreja falar que estiver na Bíblia, eu concordo. Eu não vou refutar uma igreja, né, se ela está falando a verdade em alguns pontos. Agora, tipo, dizer que se você crê na Trindade e é o mesmo Jesus dos católicos, aí... Cuidado, né, irmão? É uma coisa que você já está passando muito assim dos limites. Então, as pessoas elas acabam caindo da graça e começam a escutar. Hoje tem uma mistura no cristianismo com o judaísmo. A gente vira e mexe, a gente vê pastores, né? Óleo de Israel, como é que chama aquele, o talit, o pastor pregando com talit. Pelo amor de Deus, né? Não quer usar paletó, gravata, não usa, mas não vem com talit para cá, porque nós não somos judeus, meus irmãos, entendeu? Você chega dentro das igrejas, a arca, uma réplica, que é errado. O próprio Jeremias falou, Deus falou através do profeta Jeremias, que nunca mais deveria ser feito réplica da arca, está lá em Jeremias capítulo 3. Você chega na igreja evangélica, a réplica da arca, o querubim. A Bíblia diz que não é para fazer réplica. A pessoa que faz só para as pessoas terem uma noção de como era, beleza. Mas o que eu vejo de igreja por aí, irmão, atravessa o varalzinho e o pessoal no ombro carregando a arca na igreja para lá e para cá e diz que estão levando a presença de Deus. Eu pensei que o templo do Espírito Santo agora sou eu e não a arca. E eles vão passando no corredor da igreja com a arca e o pessoal vai a delírio. Gente sem noção. Quer dizer, o que é que Jesus disse? Eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo e Ele habitará convosco. Aí o Espírito Santo veio do céu para morar em mim. Aí eu pego uma arca, né, e fico dizendo que eu estou trazendo a presença de Deus na igreja. E isso foi na antiga dispensação, que a arca era símbolo da presença de Deus. Mas agora, Deus não está na arca, Deus está em nós, irmãos. A presença de Deus é na nossa vida. Então a gente começa a ouvir essas coisas, quando menos percebe, a fé corrompida. Como muita gente está se corrompendo. É o período da apostasia, né? E todo mundo, né? Esses dias tem o Pablo Marçal aí, que é candidato a prefeito de São Paulo, diz que é crente, até vi um pastor apresentar ele, mas mentiroso que Deus o livre, né? Esses dias ele falou assim que ele é mais sábio que Salomão. Eu pensei, uai, Jesus falou que ele seria o mais, agora ele se intitula mais sábio que o Salomão. É meio complicado, né? Mas enfim, irmãos, Bíblia é aquilo que está aqui para nós. O que passar disso aqui, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, Jesus levou o cego para fora da cidade. Quando Jesus chegou ali, o que é que Jesus fez? Diz aqui que o Senhor, bendito seja o nome de Jesus, está aqui, que o Senhor, cuspindo-lhe nos olhos, o Senhor colocou saliva nos olhos. Mas por que saliva, pastor? Irmão, Deus faz do jeito que Ele quer fazer, né? Acho que qualquer interpretação que eu quiser dar aqui, o porquê da saliva, ou qualquer pessoa que quiser dar uma interpretação do porquê da saliva, acho que vai estar falando um pouquinho demais. Jesus usou a saliva porque quis. Foi uma forma que Ele quis fazer na vida deste cego, né? Tendo Jesus colocado a saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou a ele se via alguma coisa. E aí ele disse o quê? Vejo os homens como árvores. Então ele estava vendo pessoas como objetos. Isso é muito comum dentro da igreja hoje. A igreja que eu me converti, nós íamos a São Paulo na reunião e o pastor dizia, quantos membros tem na tua igreja? Tem tantos membros. Aí eles faziam o cálculo da oferta pelo número de cabeça. Opa, nós não estamos aqui contando cabeça de pessoas. Nós temos as pessoas, irmãos, como pessoas e não como objeto. Entendeu? Olha, Judas Iscariotes. Para Judas, Jesus era um objeto que ele converteu em 30 moedas de prata. Para Gease, Naamã era um objeto que ele converteu lá numa quantia de ouro, prata e 2 vestidos novos. Então tem pastores que as almas
para eles, são como objetos, objeto de conveniência, para de repente poder se aproveitar da bondade das pessoas. Então o cego estava vendo, só que havia um detalhe, ele via os homens como árvores. E Jesus não ia deixar ele sair dali vendo os homens como árvores. Jesus insistiu com ele, olhou firmemente, né? E aí ele passa a enxergar bem. Daí ele passa a ver pessoas como pessoas. Meu irmão, enquanto nós não vemos pessoas como pessoas, nós ainda estamos com a nossa visão embaçada. Essa é a verdade. As pessoas se alegram, as pessoas se entristecem, as pessoas amam, as pessoas odeiam, as pessoas são amigas, depende do que acontece, se tornam inimigas. Pessoas são pessoas e nós devemos olhar para as pessoas como pessoas e não como objeto. Eu estou precisando dela para entrar nessa empresa. Depois que entrou na empresa, não precisa mais dela. Eu estou precisando dele para subir mais um degrau na escada da promoção. Subiu o degrau, joga, descarta a pessoa. Pessoas não são objetos, pessoas são pessoas, irmãos. E é isso que Jesus quer que a gente veja. Olha, o Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus foi atrás de Pedro. Por quê? Para renovar Pedro, para restaurar Pedro. O Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado, ainda falou bobagem. Só creio vendo e tem mais, eu tenho que colocar a mão para ver se realmente é. 8 dias depois Jesus apareceu e disse, Tomé, vem cá. Você falou que só acredita se ver e tocar, então aqui, ó. Olha as minhas mãos e coloca a tua mão aqui dentro do meu vestido e veja as chagas. Tomé colocou as mãos, ajoelhou e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, Tomé, tu creu porque você viu, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Mas por que Jesus apareceu ali? Porque para Jesus Tomé era uma pessoa e não um objeto. Que cumpriu o propósito, que vá para onde quiser. Não, meus irmãos. Pessoas não são objetos. E principalmente, hoje a gente tem muito objeto, tudo é descartável. E as pessoas estão virando descartáveis também. Estamos ao lado das pessoas até conseguir o objetivo. Conseguiu? Dispensa, não precisa mais. Não faça isso. Então Jesus fez a cura completa. E Jesus fez a primeira vez, ele não viu, Jesus insistiu. Jesus não desiste até que ele veja de forma nítida. Eu quero dizer que Jesus não vai desistir de nenhum de nós aqui, viu, meus irmãos? Ele vai trabalhar na nossa vida até que a gente realmente possa estar de pé na presença de Deus, se ainda não está. Amém? Outra coisa, para finalizar aqui, irmão, está no versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Uma coisa é estar na aldeia cego. Outra coisa é curado querer voltar para lá. Então, irmão, tem coisa na nossa vida que quando a gente era cego, beleza. Fumava maconha. Bebia cachaça. Vivia nas mesas de boteco fazendo isso e aquilo. Porque brigava com todo mundo. Porque não pagava nem promessa. Porque namorava todas. E porque não sei o quê, e por causa daquilo. Uma coisa é estar na aldeia cego, sem enxergar. Mas agora, depois de curado, voltar para a aldeia, não. Jesus disse, vai para a tua casa. Você está curado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos abriu o entendimento, irmãos. O tempo da nossa cegueira passou, irmãos. Né? E quem cega o homem é o diabo. Está ali na 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento do incrédulo. Então cego, cego eu estou lá na arena gritando pelo nome do Jack. Cego, eu estou lá no salão de baile da terceira idade dançando, né, bebendo a minha cerveja. Cego, eu estou ali vendendo alguma coisa ilícita. Mas agora fui curado, Deus abriu os meus olhos. Eu não vou voltar para onde eu estava, meus irmãos. Vou procurar um caminho certo para mim. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. A gente não pode bobear. Ontem morreu um filho de um grande amigo meu. Eu conheci ele assim, um pequenininho menino. Ontem morreu. Morreu porque estava fazendo coisa errada. E aí
sabe como é que é, né? A pessoa erra aqui, erra ali, vai errando, vai errando. Só que uma hora, é como dizia a minha mãe, o gato tantas vezes vai ao moinho que um dia perde o focinho. É assim, né? E aí, coisa errada. Agora a polícia com mandato de prisão, tráfico e uma série de coisas, chegou aqui numa cidade do Paraná, na casa para cumprir o mandato, ele estava lá, também estava enrolado, foi resistir à prisão com uma pistola, resultado, a polícia matou. Você sabe o que é um pai pegar um filho de 29 anos e enterrar? Falta de conselho? Não foi falta de conselho. Falta de oportunidade também não, o pai era bem de vida, o pai toda a vida deu tudo. Então não é isso. Mas é o tal negócio, irmão. A internet hoje é uma ilusão desgraçada. A gente vê esses MC, né? Essa Deolane aí, isso tem que estar na cadeia, tem fã. Mas também os fãs, pelo amor de Deus. Né? Você tem uma ideia de como que é o nosso Brasil, irmãos. Né? Então, veja, esses MC, esses influenciadores. Rapaz, olha quem é que está influenciando a nossa juventude. Né? Os caras têm uma rede social com milhões de seguidores, aí os donos de jogos contratam o cara, eu estou jogando aqui, ganhei tanto. Mentira, só está induzindo os seguidores a jogar para perder dinheiro. Rapaz, olha que sociedade que nós temos, que as pessoas seguem, né, esses influenciadores aí na internet para perder dinheiro, às vezes para perder a vida. Seguir Jesus não querem. Né? Então as pessoas começam a ver, né, essa ilusão que a internet... Antes era novela, nos anos 80, quem vendia ilusão para nós eram as novelas. Apartamento bonito, sofá bonito, as pessoas bebendo uísque. Nós com 17, 18 anos, esse cara é feliz. Mulher bonita, bebida, casa bonita. Nós éramos iludidos, a geração dos anos 80 era iludida pelas novelas. Hoje, a geração de hoje é iludida pela internet, pelos influenciadores. Né? Carro bonito, tudo bonito. As mulheres, né, mais borracha do que carne, porque coloca silicone em tudo quanto é lugar. Se pegar um dia quente no asfalto, derrete. Porque até a vida delas é uma mentira. O lábio é uma mentira, os olhos é uma mentira, tudo é mentira naquilo. Né? Quem é da mentira não fala a verdade mesmo. Então aí as pessoas se iludem. BMW. Né? Os caras são tão burros que, rapaz, pensa bem, irmão. É claro que não vou generalizar, mas você olha lá uma casinha, o cara com uma BMW na garagem, que vale mais do que a casa. A polícia não desconfia, irmão? Bom, os caras, eles são presos pelas burrices, porque é uma ansiedade assim para ostentar, que a polícia não precisa nem investigar muito. Eles se entregam sozinhos. É igual na Segunda Guerra Mundial, né? Os oficiais usavam bigode. Os irmãos que são mais antigos vão lembrar. Todo oficial usava bigode na Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontecia, quando eram prisioneiros, não precisavam nem querer dar pau para descobrir quem era oficial. Era só olhar o bigode. Aí a bala comia. E assim são os caras. Você vê carro em garagem que não condiz com a casa. Né? Você vê. Então, irmãos, se quando você era cego estava lá, beleza. Mas agora Ele te tirou de lá, te curou, abriu os teus olhos. Ele disse assim, vai para a tua casa. Depois da igreja, o melhor lugar para nós ir é para casa mesmo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Primeiro lugar bom para estar é a casa do Senhor. Depois da casa do Senhor é a nossa casa. Jesus falou, vai para a tua casa, você está curado, não volta mais para lá. Nova vida, louvado seja Deus. Deus quer te dar uma nova vida nessa noite. Amém? Permita que Jesus abra os teus olhos aqui nesse culto, se ainda não estiver aberto. Mas eu creio que pelo que eu estou vendo aqui dos irmãos, são todos pessoas que têm visão das coisas de Deus, né? Não são pessoas, digamos assim, leigas, pessoas que estão perdidas, querendo achar o caminho. Não, nós já encontramos o caminho, né? Onde é que fala que até o louco encontra o caminho? Isaías 36, o quê? Alguém lembra? Ou Isaías 35, eu não lembro. Vamos dar uma olhadinha aqui para finalizar, irmãos. Olha que faz tempo que eu não leio Isaías 35, 8.
Olha o que diz, ó. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhos